E eu sempre jogava contra o Lelê, porque eu dizia assim, não, me bota no time contrário do Lelê, porque ele é muito esquentado. Eu me irritava fácil. E aí, a minha incumbência na pelada dos irmãos era encher o saco dele. E aí chegou o conselheiro do Grêmio lá, o seu... Nunca me esqueço disso, o Rui Cristine, clássico conselheiro do Grêmio, pai do Rodrigo Cristine, que era meu colega no IPA, e me fez um convite para ir fazer um teste no Grêmio. E meu pai, coloradaço, não deixou. Não tem nenhum um profissional de preparação de goleiros hoje no Brasil que seja tão relevante e tão conhecido como o Daniel Pavana. E ainda como um estudante de educação física, eu entro no Internacional como um estagiário ainda, acabei me formando, já trabalhando no Inter, passei praticamente por todas as categorias, praticamente não, por todas, né? Uma instituição do tamanho do Inter, ela tem que ter, dentro da sua estrutura básica, uma comissão permanente. O jogo mais importante da história do Inter é São Paulo 1, Inter 2 no Morumbi. Aquele jogo que o Sobs destrói. Que é a final. Foi de um tempo que saiu Alisson, que saiu Rafael Sobis, Nilmar, Daniel Carvalho, Diogo Rincon, Luiz Adriano, Leandro Damião. Todo ano surgiam grandes jogadores, né? Sensacional, exemplar, um cara assim... eu nunca vou me esquecer. Quando ele recebeu a notícia que ele não ia jogar, correu lágrima do olho dele. Eu até me emociono um pouco de lembrar. Eu acho que o Inter tem que resgatar muita coisa de organização, de espírito, principalmente, cara. Eu acho que o que está faltando nas gerações recentes são jogadores que entendam o que é o Inter. Presença Colorado, uma resenha para o torcedor colorado. Salve, galera! Grande presença, mais um Presença Colorada. Hoje muito especial, mais uma vez, com duas grandes presenças. Antes de eu anunciar meus ilustres convidados, quero pedir para vocês nos ajudarem a compartilhar esse projeto que não é meu, que é um projeto para resgatar a memória do Internacional, para a gente falar de bons momentos. Então vai lá no YouTube, Presença Colorada, compartilha, dá like, sininho, avisa os amigos, etc. E no Insta e no TikTok é @Presença Colorada, sem o cedilha. E no Facebook e no Twitter é @PresColorada, tá bom? Então nos ajuda aí a construir essa memória. Grande presença. E, pô, eu tava brincando aqui, hoje eu vou ter uma das maiores dificuldades de entrevistar, porque é uma das pessoas que eu mais conheço, um irmão meu, assim, então um cara que é difícil de me surpreender, mas a gente vai tentar aqui e vai ter, obviamente, como sempre, um papo descontraído. E uma das pessoas que mais conhece a memória do Esporte Clube Internacional, uma referência, um cara que enche os olhos, que sempre teve um protagonismo dentro do Inter, e vocês vão entender muito bem do que eu estou falando, e um cara que é referência nacional e internacional na sua profissão. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, com muito prazer, hoje eu recebo Daniel Pavan e Lelê Bortolatti. Sejam bem-vindos, grande presença. Eu que agradeço o convite, né? Isso aqui é uma literal grande presença, né, cara? Pô, que legal, velho. E assim, né, o Daniel aqui é quem, óbvio, conhece mais e tem mais a memória do Inter, mas eu quero que tu justamente me ajude a conduzir esse bate-papo, que é super descontraído, sem frescura, porque não é eu que pergunto para vocês, a gente está aqui para se divertir e para relembrar bons momentos. E aí, Pavan? São 18 anos no Inter, desde 1995. Pô, cara, assim, ó, na pelada, Lelê, a última coisa que o cara faz é escolher o goleiro. Escolher o goleiro. Tá certo? Daí o homem virou preparador de goleiro, cara. Como é que o cara vai parar? Não, vou te ajudar a perguntar. Como é que o cara vai parar nessa função, né? Mano, Lelê, é um prazer estar aqui com vocês. Uma honra muito grande receber o teu convite. Conhecer o Lelê pessoalmente também, que sou bastante ouvinte também. A gente sabe, né, que o goleiro é geralmente aquele que não joga nada na linha, acaba indo para o gol, né? E o preparador de goleiros é mais ou menos nessa mesma linha, né? A gente tenta jogar, tentou ser goleiro, não deu, acabou indo estudar e tentar ensinar essa goleirada aí a
Sabe que no meu Cresceu um caso, pouquinho na eu profissão. não era bom na linha, não era bom no gol, e eu tive que virar treinador. Agora, assim, o Lelê, a gente conhece há 30 anos, o Lelê foi, por quase 20 anos, empresário da comunidade, a gente construiu toda uma história junto aí e tudo. E o Lelê sempre foi meio que assim o boleiro da galera, o cara que Era o jogava craque do bem time. nos futebols dos artistas ali. E eu sempre jogava contra o Lelê, porque eu dizia assim, não, me bota no time contrário do Lelê, porque ele é muito esquentado. Eu me irritava fácil. E aí, a minha incumbência na pelada dos irmãos era encher o saco dele. Era provocar ele. E eu ficava provocando o cara e anulava ele em campo, né? Eu caía Melhorou muito fácil. nesse sentido, né, cara? Claro, não, eu melhorei porque eu parei de jogar, mas uma das coisas que não deixou eu seguir uma carreira promissora de jogador que eu tinha, sem falsa modéstia, viu, Olha Pavão? só, Esse meu. jeito Sem falsa esquentado. modéstia, Tu jogou não. no IPA, né? Não, Tu tinha bolsa no IPA, né? não, Como é que era isso aí? Eu estudei no IPA, que era um colégio que era muito ligado ao esporte, né? Sim, eu fiz educação física no IPA, né? Eu Pois é, sou cara, ipaense também. Então, tu pegou a época lá do campão, do Sim, IPA, aquele de campão terra- de clássico. terra ali, Pô, de velho, areia. categoria na época não era sub isso ou sub aquilo. Na época era mirim, infantil, juvenil, e aí tu ia pro profissional. Exato. Era isso, né? Exatamente. Não tinha um sub-anos, assim. E eu era dos times do IPA, assim, cara, eu era muito goleador, assim, cara, fazia gol no mirim, no infantil. E aí chegou o conselheiro do Grêmio lá, o seu... Nunca me esqueço disso, o Rui Cristini, clássico conselheiro do Grêmio, pai do Rodrigo Cristini, que era meu colega no IPA, e me fez um convite para ir fazer um teste no Grêmio. E meu pai, coloradaço, não deixou. Não deixou. Cara, tipo assim, ó, e era assim, né, campeonato lá dos colégios metodistas. Aí vinha lá o Centenário de Santa Maria, o União de Uruguaiana, o próprio Americano, que era a rivalidade. Sim. Cara, teve campeonato que eu fiz 4-0 pra nós, eu fiz os 4 gols, sabe? Era uma loucura, assim, eu jogava realmente bem. Só que, cara, aquela coisa, aí juventude, aí o cara começa a conhecer uns outros amigos, começa a desvirtuar, já começa Tem a as chegar atrasado festinhas, no as treino. meninas. Se aproximou dos artistas. Aí me aproximou dos artistas, aí desandou, mano. Mas, cara, eu sempre continuei jogando bola, assim, né? Sempre continuei gostando do futebol, mas não deu pra seguir uma carreira que, pô, muita gente... Esses dias eu fui até na festa Tá, de então 100. agradece a teu pai hoje ou não? Puta, mano, isso é uma Sobre coisa, é uma isso. pergunta difícil, cara. É. Porque eu me lembro que eu cheguei, meu pai, pai, me convidaram pra fazer um teste no Grêmio. Não, no Grêmio tu não vai, no Grêmio tu não vai. E eu, pai, então me leva no Inter, né, cara? E ele nunca me levou no Inter. Eu cheguei a jogar numa escolinha que tinha na frente do Inter ali, numa casinha branca que tinha ali na diagonal do Beira-Rio, assim, quase na frente do McAuley, que era a escolinha olímpica de um cara chamado Bidon, Antônio Carlos Bidon. Ele tinha jogado no Curitiba, acho, nos anos 70, 80, e ele tinha uma escolinha ali, e essa escolinha tinha convênio com um monte de time, assim. E eu lembro que a gente treinava nos campos do Marinha. Sim, sim. Sabe? E, pô, e a gente foi Sim. jogar na Argentina e tal, cara, sabe? Então foi o mais perto que eu cheguei ali do profissional ali, do semi-profissional, assim. Mas é que realmente, assim, cara, minha juventude me desvirtuou. Eu fui um cara que tive que começar a trabalhar muito cedo também. E isso, né, de começar a cair na noite. E aí o cara ia pras festas da turminha do colégio, dos amigos, tinha um jogo no outro dia às 8 da manhã, eu não ia, sabe? Ou chegava, tipo, Daquele 10 começou para a 8. se Os caras desvirtuar do pra outros aquecimento, eu interesses. chegando lá, aquela cara assim, sabe? Aí acabou que não rolou a carreira, né? Mas realmente foi talvez um desperdício, mas como o Mano disse, cara, se eu tivesse ido pro Grêmio, sei lá, cara... Tá, só deixa eu fazer um contraponto Enfim, aqui, né? tá? Eu aqui, né, nunca joguei nada, até porque esportivamente eu sempre joguei basquete, então isso era muito legal, porque do esporte amador, na nossa época, Nas da escolas, nossa né? geração, eu joguei no Petrópolis e no União, e com 12 anos eu passei um mês na Argentina jogando basquete em dezembro, em férias, assim, dormindo em colégio, em quartel e viajando a Argentina. Então, imagina hoje com 12 anos, meu filho tem 12 anos, não sabe atravessar a rua. Então, essa coisa de jogar o campeonato estadual e, por exemplo, no Recreio da Juventude em Caxias, e pressão, torcida, ou no Corinthians de Santa Cruz, lá, um abraço pro Cássio lá também, que é pressão pegando. Então, essa experiência. Agora, tu imagina, se eu não jogava nada, era duro para baixo, porque tive que jogar basquete. Sempre gostei de futebol, etc. Anulava o Lelê nas peladas. Tá, acho que mas aí tem eu- um pouco de. Não, mas é que aí eu já tava- O teu passe, né, tiozão? Eu já tinha largado, né, cara? E as peladas eram realmente peladas, assim. Mas esse histórico, assim, de fazer esporte na época do colégio,
como tu estudou no IPA, tu sabe, né, cara? As Olimpíadas, essas dos colégios metodistas, elas tinham a Olimpíada regional, cara, e tinha a nacional, cara. Sabe? Eram muito fortes. Sabe? E era uma coisa assim, era atletismo, era futebol, era vôlei, era basquete, sabe? E eu também fiz parte de time E de lá vôlei, nos anos cara. 80, o IPA tinha uma filosofia meio americana da importância do esporte como formação, com não certeza. só pensando em Anos nível 80, anos superior, 90, né? com certeza. E a tua relação com o Inter e com a educação física, assim, tu sempre gostou de futebol? Como é que foi essa tua relação né, do cara daqui, gaúcho, estuda no IPA, etc., tem uma relação com o esporte, gosta de esporte, daqui a pouco, né, muito cedo tu foi parar no Inter, Como né? eu te falei, né? Como todo menino, sonhava em ser jogador de futebol e na minha juventude, a minha relação com o Inter, ela começa como torcedor desde criança e queria jogar futebol, né? Tentei ser jogador de futebol, joguei nas categorias de base do Inter um tempo, joguei futsal no Grêmio Náutico Gaúcho, que é um clube bem tradicional ali do Menino Deus, que é o bairro que eu me criei. Acabei não tive talento necessário para ser goleiro, mas sempre fui um apaixonado pelo esporte, tanto que fui fazer educação física já com a intenção de continuar trabalhando ou trabalhar no futebol ou estar no meio do futebol. Mas tu vai para educação física já com uma expertise, entre aspas, de ser goleiro na base. Exatamente. Então tu já tem Não, um já- olhar para Totalmente, já sabendo a área que eu queria seguir. que eu comecei brincando ali, mas é muito sério Não, isso. com certeza. Porque, né, Lele, e aí me corrija se eu estiver errado, não tem nenhum um profissional de preparação de goleiros hoje no Brasil que seja tão relevante e tão conhecido como o Daniel Pavana. Não, e justamente o que ele fez com relação a ele A especificação do trabalho, Vamos né? trazer para o mundo da música, por exemplo, sabe? Eu sou um cara que eu comecei a trabalhar com música porque eu sempre gostei de música, eu nunca soube tocar nenhum instrumento, mas desde berço eu tenho a música comigo. Então eu queria trabalhar com isso. E aí quando eu fui virar produtor / empresário, nunca gostei do nome empresário, assim, empresário eu acho muito pomposo, mas quando eu fui trabalhar com os caras, pô, querendo ou não, eu já tinha uma coisa no meu cérebro ali, um conhecimento de música, né? Certeza. Por ouvir muita música. São histórias mais ou menos parecidas, Pois é. em áreas diferentes. Exatamente, por isso que eu citei esse exemplo. Mas- Né? Porque daí tu acaba tendo esse conhecimento prévio que a tua vida te deu. E mesmo até que para não ver seja- se aquele artista tinha potencial ou não, né? Claro, Tu sempre teve muita claro. visão Pra eu mercadológica aju- nesse sentido. pra eu Com ajudar certeza o- isso me ajudou muito na minha Claro, pra carreira. eu ajudar. Sem tipo dúvida assim, nenhuma. tu sabia os movimentos de um goleiro porque tu já tinha jogado no gol. Né? Eu sabia ajudar os guris a escolher uma música legal pra tocar no rádio, porque eu escutava rádio desde pequeno. Já tava nesse entendeu? meio. É, isso aí. Então, e eu acho que isso, queria justamente entender de ti, esse olhar já antes mesmo de se tornar profissional, já te coloca num ponto de partida dentro da educação física, sempre olhando para o gol, Sem né? dúvida nenhuma, eu não estava saindo do nada, né? Eu já tinha uma expertise, uma certa experiência, porque a gente sabe que jogar em categoria de base não é a mesma coisa que ser um goleiro profissional. Mas eu sabia que eu precisava me qualificar para aquilo ali, né? Então eu fui fazer educação física, que é o caminho natural, né, para a gente entrar nesse meio, e ainda como um estudante de educação física, eu entro no Internacional como um estagiário ainda, acabei me formando já trabalhando no Inter, passei praticamente por todas as categorias, praticamente não, por todas, né, Que desde ano isso, Pavão? 1995. 95. Eu Uns tinha anos difíceis pro Inter. bem difícil, uma década bem complicada, né, para quem é colorado sabe, foi Porra. momentos aí que o Grêmio tinha um time muito forte também, e a gente sofreu bastante, né? E acabei passando por todas as categorias, desde as escolinhas, comecei naqueles campos lá atrás, lá de Areião, que hoje não existe mais, que hoje é um estacionamento lá, né? Tinha atrás do campo A, que era o campo dos profissionais ali, tinha as escolinhas, comecei lá como estagiário, eu fui subindo, fui galgando vários postos dentro do Inter, sempre como treinador de goleiros, né? Trabalhei com milhares e milhares de goleiros dentro do Inter, tanto na base como no profissional, e a partir O daí... Edair Hellman tem uma história muito bonita no Inter também, de chegar, né? Eu justamente fui depois treinador do de goleiro numa acidente. equipe que o Odair jogava, né? Quem era o Então, goleiro? Era o André?
Em 95, quando eu comecei no Inter, era o Goicoechea, o goleiro claro, titular. que O veio- André era o reserva dele, em seguida o André, depois ele o assume. Goicoechea vai embora e o André assume a titularidade. Porque o Odair, ele interrompe a carreira dele mais cedo em função daquele acidente no ônibus do Brasil de Pelotas. Sim. E aí ele está acostumado com poder aquisitivo, etc. E ele não se dá conta. E aí ele começa lá de baixo no Exatamente. Inter e passa por tudo, né? Ele chegou lá, acho que, se eu não me engano, como um avaliador técnico, né? Na prospecção de jogadores, e depois acabou virando auxiliar técnico do Klemer. Acho que foi um cara que ajudou muito o Klemer ajudou muito ele também na base do Inter. E é um cara que hoje está fazendo sucesso, torço muito por ele, um ótimo treinador, uma baita pessoa, merece, né? Principalmente depois desse susto aí que ele teve que interromper a carreira antes do esperado, teve ferros grudados na perna ali, teve que encerrar a carreira antes e, graças a Deus, aí tá fazendo sucesso, torço muito por ele. Que o Odair continue tomando muitos vinhos venenosos. Venenoso. E tenho certeza que agora ele no Santos, né, jogando com o Inter, não vai abrir uma garrafa venenosa contra o Inter, só pelo menos, né, Papito? Por favor, né? Então, pô, são 18 anos de Beira-Rio. São mais de 20 anos. Mais de 20. Mais de 18 20 anos anos no profissional. Eu fiquei 15 nas 15 categorias de no base 15 e 12 no profissional. Nossa, Né? Foram praticamente 27 anos. uma aí vida, né? Uma vida dentro do Inter. A minha carreira se confunde aí muito. E Com o eu Internacional. tenho um conceito. Tem que, pessoal com saudade lá. pô, Não é por pouca favor. gente. Não é pouca gente. Bem lembrado. Mas eu tenho um olhar no futebol, acho que tenho convicção de que uma instituição do tamanho do Inter, ela tem que ter, dentro da sua estrutura básica, uma comissão permanente. Seja no profissional, seja... Porque, na verdade, nos momentos de crise, tu precisa ter estofo para poder fazer as melhores escolhas sem pressa, sem ter que entregar alguém numa bandeja de prata e automaticamente já trazer um outro profissional. Isso não vem. O Inter vem perdendo muito essa referência como comissão permanente. Vamos lembrar o Inter do Gilberto Tim, lá atrás, que era referência na preparação física. Depois vem Fábio Maceridian, a importância de um Carraveta, a importância de um Daniel, que virou referência a ponto de, quando o Alisson foi campeão na Champions League, a primeira coisa que ele faz é ligar para te agradecer. Então, essa história não e esse olhar, essa cultura de fazer futebol não é fundamental para equilibrar contra grandes fortunas como Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Com certeza, são profissionais que são identificados com o clube, que conhecem o clube, e principalmente no futebol brasileiro, que a gente sabe que troca comissão técnica a cada 4 meses, né? Então, o clube não pode, de uma hora para outra, perder esses profissionais e não ter um grupo de profissionais qualificados que mantenham um padrão, exatamente, que mantenham a filosofia do clube. E como tu disse, realmente nos últimos tempos o Inter acabou perdendo alguns profissionais. Eu citaria também o Cristiano Nunes, sem dúvida, que é um grande preparador físico, um dos melhores que eu trabalhei, aí Paulo Paixão. E o Cristiano Nunes sai porque ele não tem espaço quando o Miguel Ángel Ramírez entra, né? Ele já tinha perdido espaço um pouco antes, né, com outro treinador. Abel, não com o Abel, ao contrário. Com o Abel é um dos que trouxe a primeira vez o Cristiano para o Inter, foi o Abel Braga, né? Foi a partir daí que ele começou a trabalhar aqui com a gente. E ele sai realmente definitivamente quando vem o Miguel Ángel Ramírez. Ali o Miguel vem com a comissão toda dele, ele teve que acabar saindo, foi para o Atlético Mineiro. E fez o Atlético voar, né? É um Aquele grande Atlético profissional, Mineiro, um dos melhores que eu trabalhei, volto a dizer. Ele está lá até hoje? Está lá até hoje. Tá. Não, esses dias eu conversando com o Rodrigo Caetano, esses dias não, a gente estava o ano passado até, a gente estava falando sobre isso, etc. E eu perguntei, quando eles contrataram o Mohamed lá, o turco, tá? Eu perguntei assim, mas e como é que é essa questão da comissão permanente, etc. Ele me diz assim, mano,
o Cristiano Nunes e o departamento de fisiologia, a nossa estrutura de comissão permanente, ela é tão importante que o critério de seleção do substituto do Cuca, que na verdade o Cuca é campeão e não fica no Atlético Mineiro. A primeira coisa que a gente perguntava para eles era o seguinte: olha, tu aceita vir e com essa comissão aqui? Porque nós não abrimos mão dessa característica. Vamos pensar, o Fábio Maceridian foi embora também, e para mim ele é tão importante no título mundial do que o Tite. Porque o Corinthians de 2002 corria mais do que o Chelsea. E a gente sabe do investimento em tecnologia para te ter velocidade, para te ter força, para te ter resistência na Europa. Então, essa comissão permanente e esse meu olhar para o futebol, sabe de onde é que vem? Lá do Milton Cruz, que o São Paulo sempre foi uma grande referência em termos de gestão, de organização. E aí dava um problema no São Paulo, tu tinha o Milton Cruz lá. Que, se eu não me engano, está de volta no São Paulo hoje. Ah, voltou? Está no São Paulo lá de novo, é um dos profissionais de confiança lá do Muricy, da direção de São Paulo, e eu acho que é um grande exemplo que o Inter também tem a seguir. Porque quando uma gestão traz um treinador, né, emergente, vamos usar essa palavra, como é o Miguel Ramírez, né, que tem uma possibilidade de vir treinar um clube de um tamanho como o Inter, e ele não abrir mão de vir com a comissão interna. Eu nunca fui nunca fui dirigente, nunca fui profissional do futebol, mas vendo de fora, acho um tremendo de um erro. Um clube do tamanho do Inter não ter essa estrutura permanente, isso tem que ser base na primeira conversa com o treinador quando vai contratar. E sabe quando é que a gente deveria ter aprendido isso? Na primeira passagem do Diego Aguirre. Na primeira passagem do Diego Aguirre, que o Inter vai às semifinais, etc. O Inter tinha muita intensidade no primeiro tempo e cansava no segundo tempo. Agora, o problema é o seguinte, tá? Tu entra para uma gestão com o seguinte conceito: eu vou mudar o jeito de jogar, eu vou ser disruptivo. Foi dito isso, tá? Pela atual gestão. Aí o que tu está dizendo para o mercado? Tu tem um Abel, que é uma estátua do Inter treinando o Inter. Sim. Daí é o seguinte: não, eu vou contratar o Miguel Ángel Ramírez. Pô, daí o Miguel Ángel Ramírez pensa assim: eu vou levar até meu papagaio junto. Se eles querem mudar o jeito de trabalhar da filosofia de futebol que existe na história, e eu sou o cara que vai mudar tudo isso, não me interessa se tem preparador físico lá, não me interessa. Eles estão tirando o maior treinador da história do clube. Né? Exato, entende? Então, essa comunicação, às vezes, para o mercado, ela pode ser muito traiçoeira, porque, ao mesmo tempo, tu acaba, no momento que tu te coloca dessa maneira, tu tá dando muita força para quem tu procurar, e aí tu não vai ter esse poder de dizer: não, mas peraí, tu é o cara que vai mudar, mas eu não vou abrir mão desse profissional, porque são referências e aí tu começa a fazer o quê? A esfacelar essa tua comissão permanente. Nós somos um clube desse tamanho que temos uma comissão permanente, e tu quer vir trabalhar aqui, vai ser assim. Amém. Tem que ser isso, né? E aí a gente fala do Miguel Ramírez, o cara me dá um negócio assim, porque eu não sei se você sabe, né? Mas ele só é treinador, ele só veio trabalhar, ele só não é treinador do Palmeiras porque ele estava acertado já verbalmente com o Inter, né? O Abel Ferreira só treina o Palmeiras hoje porque o Miguel Ramírez estava acertado com o Alessandro Barcelos. Porque o Palmeiras foi no Miguel Ramírez. Tentou a contratação dele. Né? E ele na disse: época, claro. Eu já estou acertado, já estou palavrado com o Internacional, então não vou. E aí o Palmeiras ainda foi atrás de mais 2 treinadores, que eu não lembro exatamente quem são, para ir no quarto, que foi o Abel Ferreira. O próprio Andrei fica ali como interino e vai muito bem. É verdade. Muito bem. O Cebola vai um cara muito que deu bem. Uma estruturação É enorme. um cara que no meu modo de ver tá pronto para ser treinador. Exatamente. E aí tu vê, mas aí tu vê o que é a estrutura do Palmeiras. O que o Palmeiras faz? Ele vê que o Andrei tá pronto, porque ele como interino, ele tem ali uma das melhores médias ali, etc. E chega o Abel. E aí assim, daí já chega pressionado. O cara tá super bem, por que não efetivaram ele? Daí o Palmeiras diz assim: nós vamos investir no Andrei para que ele possa lapidar algumas coisas, e fez alguns outros cursos, etc., porque ele vai ser o próximo treinador do Palmeiras. Então, o Palmeiras consegue seduzir um profissional que poderia, daqui a pouco, não, agora chegou minha vez, eu vou virar treinador, etc., e dizer: não,
Ô, Cebola, tu é muito importante dentro desse processo. Para quê? Para fazer a comissão permanente. Isso é uma cultura europeia, né? Ele é um cara super valorizado lá, super benquisto, um cara que tem uma moral muito grande, que não tenho dúvida que está sendo preparado para ser um treinador do Palmeiras em um futuro O próximo. próprio Cícero, né, que é um dos gestores ali, também é gaúcho aqui, um cara nossa, que aqui. conhece muita bola, teve a experiência de trabalhar no Grêmio. Não, e etc. essa filosofia, mano, de tu ter um cara que tá despontando, tá? Ele pode cair ele como interino e fazer 2, 3, 4 jogos, muda o ambiente do vestiário, os caras já conhecem. Essa filosofia de tu pegar um cara assim e ele não ter ainda uma carreira como treinador e botar ele, ela é muito nossa aqui, né? Se tu pega... Pô, tem um exemplo muito prático agora que é o Gerrard, né, cara? Pô, um dos maiores Sim. ídolos do Liverpool. O cara se aposenta e vai ser treinador. Cara, ele não passa nem perto de Anfield. Não passa. Ele vai treinar um time da Escócia, se eu não estou enganado. Acho que ele foi treinar o Rangers, né? E aí depois, sabe? Aí depois ele... Não sei se é o Rangers, mas enfim, ele vai treinar um time totalmente aleatório, assim, sabe? Ou segunda divisão da Alemanha, não lembro. E aí agora, daí tu vê, depois ele foi treinar o Aston Villa. Ele não passa nem perto do Liverpool. Porque ele também tem a consciência dele que ele sabe, cara, não vou chegar ali agora. Pô, eu tenho um histórico dentro da... Existe do toda uma clube, né, preparação, assim. né, até ele chegar naquele ponto. Pode Não, queimar aquilo ali claro. também, né? Exato. Ele precisa se preparar para estar ali. Eu vou te dar um exemplo melhor. A escolha que o D'Alessandro fez foi cirúrgica. Também, óbvio. O D'Alessandro vai para um ambiente onde ele vai mais aprender hoje, porque tu tem a expertise do Valladolid, tu tem um clube organizado, né, ou com uma visão diferente. Eu acho assim, é muito fácil a gente falar em se espelhar no Palmeiras no futebol brasileiro hoje, mas o Palmeiras tem mais investimento, tem mais capacidade, tem mais grau de endividamento do que a gente. Agora, tu te espelhar em gestões como a do Atlético Paranaense, por exemplo, que prepara bem o time e não é que desdenha o campeonato regional, bem pelo contrário. Inclusive, até já foram campeões jogando com Sub-23. Mas tu quer, nós que somos apaixonados, tu vai deixar de ir no estádio porque vai estar jogando Sub-23 nas primeiras fases do Campeonato Gaúcho? que não. Bem pelo contrário, tu vai estar dando que bom, sabe? Agora, por que o Atlético Paranaense chega nos mata-matas no segundo semestre e vai muito bem? Porque ele joga 35, 40 partidas por ano. Tem uma temporada ele chega muito maior, na uma ponta preparação dos muito cascos, maior. que é uma gíria do turf, na hora certa, que é na hora dos, E eles nos têm uma momentos estrutura decisivos. lá, né? Sensacional. Muito superior a Inter e Grêmio hoje, Muito. por exemplo, né, cara? Se deram conta, né, Sim, disso. Esses dias até alguém falou lá no Bola, não lembro quem é que falou isso, que profissionais que já trabalharam lá no Atlético Paranaense e já trabalharam na dupla Grenal, então, comparam, assim, aquela coisa, cara, tu vai o Potter falou isso, que tu vai não sei se tu conhece lá, Conheço a muito estrutura do Atlético Paranaense de fisioterapia, de medicina, cara, é como tu ir na academia mais top da cidade. Sim. Inter e Grêmio é as academias de bairro, Aham. entendeu? E isso faz diferença onde? Na hora da bola entrar, na casinha. Né? A gente sabe como é que é. O Atlético Paranaense, cara, podem falar o que quiser do Petralha, porque é ditador, não sei o quê. Cara, mas é o clube hoje que mais sabe jogar a competição. Muito mais que a dupla Grenal. Ah, mas o Grêmio foi campeão da América em 17 e o Atlético Paranaense não foi ainda. Cara, mas o Atlético Paranaense chega todo ano. O Atlético Paranaense é pote 1 da Libertadores, né? É isso. Não precisa dizer mais Tu nada. pega O ano não, passado eles foram finalistas É, da isso Libertadores. que eu tô como, dizendo, e não. como business, tu pega lá a Revista Amanhã, as 500 maiores empresas do sul do Brasil. Cara, o Atlético está no top 200. Inter e Grêmio estão de 400 para 500. Há 10 anos atrás, o Atlético não estava nem entre as 500. Como empresa mesmo, sabe? Como resultado, como tudo. Como um contexto de... Pô, eu tive lá na final, aquela de 2019, cara. É realmente 18, impressionante. 19. 18, Não, 19. É realmente impressionante, assim, o que virou o clube, né, cara? De tu ter, assim, uma estrutura, aquele estádio, né? Pô, cara, né? Querendo ou não, é um estádio que a gente viu crescendo ali desde o início. Pô, eu lembro daqueles primeiros jogos na Arena da Baixada que não tinha. O outro lado, O lá, outro né? lado, Era, né? parece- Era um terreno do paredão cara de um Curitiba. colégio que era, Isso, que era muito... Isso. né, Isso nós estamos da falando cidade lá de Curitiba. 2000, cara. Eu lembro que até o primeiro time a ganhar... Foi o Inter, né? Foi o Inter, a primeira a ganhar foi em... Isso. Aquela atuação do Irã. Exatamente. Lembra? Aquela atuação Mérito magnífica do- do Irã. Pois é. Trabalhei com o Irã também. Tive o prazer de trabalhar com o Irã. Agora, uma das coisas que a gente mais aborda aqui é a questão da base. Porque não tem como pensar num clube
que não seja formador de atletas, né? Tu pegou ali Alisson, obviamente, mas tu pegou o Pato, o Nilmar, Rafael Sobis, todo Damião, mundo, né? Luiz Adriano. Bonita camisa, né? Essa que eu ganhei de Essa camisa do da Sobis, né? semifinal contra o São Paulo em 2010, aquele jogo aqui do Beira-Rio. O jogo do gol do Juliano num passe magistral de Andrés D'Alessandro. Para mim o jogo mais importante da história do Inter é São Paulo 1, Inter 2 no Morumbi. Aquele jogo que o Sobis destrói. Que é a final. Aquele ali talvez tenha mudado o Inter de patamar. Ali eu disse, agora vai. Agora vai. Vai. Pra mim, esse é o jogo, então, é o Sobis. Tem que vir aqui, né, Sobis? Né? Vamos lá. Ele tá muito ocupado vendendo placa de energia Tá, solar. eu tenho alguns empreendimentos pra ti. Se tu vier aqui, eu faço 2 ligações e vendo muitas placas pra ti. Pô, isso, eu já botei no meu sítio lá. Não, e o Sobis, tu te lembra que eu tive aquele programa lá, que era o Vivo que é Bom no Ar? Que na época que o Von Tobel estava na Coca-Cola, fizeram um programa de auditório com a MTV. Nós vendemos mais Coca-Cola no inverno do que no verão, foi muito legal. E com a Carol, etc. Foi muito legal o programa. E era um programa de auditório de rádio do Jovem Pan e na MTV. E aí eu até falei sobre o Yardley com isso. Eu estava sentado aí e o Malenotti aqui. O Sobis vai no programa logo depois que o Yardley tinha se lesionado. Porque o Yardley ele começa muito bem, ele tem uma lesão na clavícula e o Sobis era muito questionado na época. Porque era novo, aquela coisa da torcida, né? Era bastante vaiado, o cara erra até ele se firmar. Tem 18 anos, é esse que nós vamos vaiar, né? Infelizmente, mas... O Yardley tinha um problema no ombro, né? Que ele teve que fazer uma cirurgia. O Yardley isso mesmo. E aí, cara, o Sobis vai no programa. E aí acaba o programa, eu pego o Sobis, assim, pô, que legal, gosto de comunidade, ele sempre gostou de rock, né? Tem uma relação legal com a galera, assim, quero te dizer o seguinte, tu precisa ter personalidade. Foda-se o que a torcida pensa, etc. Tu tem que ir lá e tu é um cara que joga muita bola, tu tem tudo para ser uma história do Inter. Não pensa que o Yardley se machucou, não pensa na pressão, vai lá e faz. E, pai, ficou aquilo. Sabe aquelas coisas de torcedor que dá um toque no cara, mas tipo assim, já jura que o cara vai se lembrar disso, etc. Assim. E depois dali, ele faz 17 gols naquele Campeonato Brasileiro. No dia da final da Libertadores, aqui no Beira-Rio, em São Paulo, eu ligo pro Sobis e digo, te lembra? Eu nunca vou me esquecer daquilo. Então, na verdade, tu tem que dar um pouco de conforto e um pouco de carinho para desenvolver atletas, né? E ainda mais na questão do goleiro, né? Goleiro e centroavante, se tu não trabalhar a cabeça, se tu não trabalhar a personalidade, é o primeiro frango, a primeira bola que o cara treme na frente do gol, acaba uma carreira. Eu sempre digo que eu não me preocupo com a falha do goleiro, porque a falha eu sei que ela vai acontecer. Eu me preocupo como ele vai lidar com aquilo a partir daquele momento. É a partir de como ele vai lidar com a falha é que eu vou te dizer se ele vai ser um grande goleiro ou não. Isso não está nos livros de educação física, né? Isso está no teu feeling, está no dia a dia, está na tua experiência. E o que tu acha que aconteceu com a nossa base, já que tu tem uma experiência tão gigantesca, tão grandiosa dentro do Inter, a ponto da gente ter uma geração magnífica como a gente teve, e hoje a gente ter tantas dificuldades de revelar jogadores, visto que o Vinícius Tobias passou direto. O Praxedes chegou pronto aqui. Maurício chegou pronto aqui. Yuri Alberto nem se fala, né? Eu sou de um tempo em que a categoria de base ela era junto do profissional ali no Beira-Rio. O tempo todo que eu trabalhei, nós trabalhávamos todos juntos ali no Beira-Rio. De uns anos para cá, com a reforma do Beira-Rio para a Copa do Mundo, ela foi para Alvorada. Talvez isso seja o primeiro ponto, assim, talvez ela tenha ficado com esse distanciamento, talvez tenha prejudicado um pouco, o que eu não acho que é só por isso, porque a gente tem exemplos de grandes clubes no Brasil que os CTs são separados. E continuam formando grandes jogadores. Eu sei que o Cruzeiro, o CT é separado, São Paulo é lá em Cotia e o profissional é na Barra Funda e continua revelando jogadores. E assim, outros exemplos. O Santos, que parece que tem alguma coisa na água lá em Santos, né, que toda hora brota jogador e os CTs também são separados. Mas não sei se de um tempo para cá houve uma mudança de filosofia, de trabalho,
mas realmente o Inter tem tido dificuldade de formar jogadores. Eu sou de um tempo que saiu Alisson, que saiu Rafael Sobis, Nilmar, Daniel Carvalho, Diogo Rincon, Luiz Adriano, Leandro Damião. Todo ano surgiam grandes jogadores, né? Então, acho que o Inter tem que parar um pouquinho, repensar o que vem sendo feito, qual é a filosofia que vem sendo adotada hoje, porque realmente um clube grande como o Inter não pode ficar tanto tempo sem revelar ninguém, ou revelar ninguém é força de expressão, mas sem deu uma parada, né? Pelo menos na qualidade, no número, na qualidade e na quantidade de jogadores que vinha formando. O futebol profissional ele gera muito déficit para uma instituição nos moldes do Inter. Então, tu só vai equilibrar esse déficit formando jogadores. Então, faz parte desse projeto de longevidade para te ter um equilíbrio fiscal nesse formando sentido. Esses jogadores que o Inter acabou formando os grandes times e acabou sendo campeão da Libertadores e Mundial. Me lembro que em 2002 o Fernando Carvalho vendeu o Diogo Rincon para o Dinamo de Kiev e a partir dali começou a fazer outras grandes vendas, como o Fábio Hockenbach para o Barcelona, a própria vinda do Tinga depois para o Inter foi colocou o Marcelinho Labarte no Sporting de Lisboa, né? Então utilizando como venda ou como moedas de troca, enchendo os cofres do clube para fizessem times competitivos e o resultado depois todo mundo viu, né? Começa a falar nesses nomes, começa a dar um ruim no cara, né, velho? Ruim, assim, no sentido de que, pô, cara, tu vê hoje o Inter, assim, do jeito que tá, né, cara? E tu sente a falta, assim, de nomes, assim, de jogadores que enchem os olhos da torcida, né? Porque a torcida pegou, assim, pega essa geração, todos esses nomes que tu falou que vieram da base, né? E que a gente aprendeu a ver eles no momento. Até teve alguns ali que até não chegaram a aproveitar os louros, como, por exemplo, Daniel Carvalho, Diogo e Diego, né? Que tiveram ali naquela fase bem da virada de chave. Exatamente. Mas foram fundamentais nesse sentido. Foram fundamentais, mas eles não chegaram a estar presentes nas grandes glórias e a gente sabe que é um processo que demora, né? Só que, e ao mesmo tempo que tu tinha esses jogadores da base surgindo, e conquistando seus espaços, as suas titularidades, suas respectivas titularidades, tu tinha jogadores que eram trazidos de fora e que eram jogadores que tinham já experiências vitoriosas. O Yarley, o Jorge Wagner, o próprio Tinga, né? o Fernandão, né? Que até ele não era assim um cara, como eu diria assim, um cara muito midiático em termos sabe, tu sabia que o Jorge Wagner tinha sido campeão no São Paulo, né? No Corinthians. No Corinthians. Tu sabia que o Yarley era o cara que tinha feito o gol do Paysandu na Bomboneira, que ele tinha sido contratado que ele era campeão no mundo pelo Boca. Tu sabia que o Tinga era ídolo, né, fora daqui, além de já ter feito uma carreira no Grêmio. Tu sabia que aqueles jogadores que vieram de fora, eles agregariam aos guris a experiência e também o vitorioso, né? E aí depois veio, né, cara, aquela geração ali de Magrão, de Guinazu, né? Cara, aí tu vai falando da Alessandro, sabe? Tu vai falando desses caras, imagina o estofo que esses caras dão pra uma gurizada entrar. Servia de sustentação para esses meninos, né? Como tu fala ali, tipo assim, tu chegar pro Sobs e dizer, cara, tu tem que ter personalidade. Cara, pro Sobs ter dado aquele chute lá no Alfredo Jaconi, naquele primeiro gol que ele fez... Foi o que mudou a história dele ali. Foi o que mudou a história dele. Claro. Mas quantos guris tu vê que consegue fazer um golaço igual aquele num primeiro jogo no profissional? O que precisa para aquilo ali? Ele precisa de um grande estofo por trás, né? E mesmo que não dê certo, de repente meteu na trave, dá um segundo, dá um terceiro, precisa da personalidade, mas precisa dos caras junto com eles ali. O que eu vejo hoje no Inter, cara? Um guri, vou dar um exemplo, um guri que eu acho que tem bola no pé, o Estevão. Sabe? Me parece um bom jogador. Mas aí o que acontece, cara? Entra ali sempre com 10, 15 minutos, aí tem uma decisão por pênalti, bota um guri para bater um pênalti final. Isso tinha acontecido já com o Peglo, que para mim era outro que podia ser lapidado. Na Bomboneira, né? Aí tu bota o guri na Bomboneira para bater o último pênalti. Então, quer dizer, isso me demonstra uma falta de liderança. Eu duvido que o Fernandão, o Klemer, o Bolívar deixariam um guri bater o último pênalti numa decisão dentro da Bomboneira. Duvido que algum deles não ia se colocar ali em primeiro lugar numa decisão como ali. E a estreia do Estevão, do Estevão no Beira-Rio, ele erra um passe e é vaiado. Já é vaiado, né?
estreia do guri, que já tinha, que era vitorioso na base, já chegou uma Copa São Paulo. A gente está gravando aqui o programa hoje, às vésperas aí do jogo da Libertadores contra o Metropolitanos, tá? Então vou te dar o mesmo exemplo do que está acontecendo com o Estevão. O Inter está com tanta dificuldade de fazer gol e o Luca não tem oportunidade. Pois é. Não estou dizendo que o Luca vai ser o cara da seleção brasileira. Mas só entra na fogueira. É que, tipo assim, será que não tem que dar oportunidade pelo que ele rendeu até agora na própria Libertadores para um atleta como o Luca? Mais cedo, não, né? entende? Não, o próprio Estevão, né? O Inter está com dificuldade na armação aí na Copa do Brasil semana que vem, que está com o Maurício com uma lesão no ombro, está com o Alan Patrick, que foi expulso, né, no jogo de lá, e daqui a pouco seria uma grande oportunidade para o Estevão. Agora, né? qual é a confiança que o Estevão tem? Vai ter para ser o armador O Inter do time. podia ter trabalhado o gauchão inteiro para lapidar o Matheus Dias e não fez isso. Eu acho que ele é um jogador que precisa ter um pouco mais de velocidade, mas ele é um dos poucos volantes que joga de cabeça erguida e tem o passe vertical, que é o mais raro, é tu conseguir um volante que joga de cabeça erguida e tem o passe vertical. Então é muito mais fácil de tu fazer o diagnóstico, bom, falta velocidade, como é que eu vou fazer isso? Vou testar ele no gauchão, vou dar espaço, Eu vejo assim que os treinadores estão cada vez com mais dificuldade de fazer testes no Campeonato Gaúcho pelo fato do clube estar muito tempo sem ganhar. Claro. Os treinadores eles É não o título ganhável, né? eles querem ganhar. E tem que ser assim, né? Porque o Internacional vive de títulos, a torcida exige e tem que exigir mesmo, porque é um grande clube. Mas os treinadores não conseguem mais. Eu me lembro que veio o Medina me dizia isso, não posso fazer teste. Eu quero ganhar o Campeonato Gaúcho. Então, eu acho que... Ele já chega aqui com essa pressão, né? Exatamente. Então... Ô, Lelê, hoje tu é uma referência como torcedor colorado, da mídia, etc. Mas eu acompanhei muito pela nossa amizade, pela nossa relação profissional, assim. Mesmo antes do Grenalizando, que eu tive a honra de substituir depois no SBT, que é um programa que começa na internet, que foi super pioneiro também nesse sentido. Mas antes do Grenalizando, tu é um cara que começa a ter voz na internet muito pelas tuas opiniões do Inter, né? Sim. Então, tu foi um torcedor do Inter, tá muito bem relacionado, um cara que óbvio que sempre circulou no mesmo meio que a gente, etc. Mas não era aquela coisa assim, o artista que vai falar de futebol. Não, era o Lelê ali, etc. Então, isso te dá uma notoriedade muito legal, né? Fala um pouquinho dessa trajetória, porque... cara, é que pra mim, assim, eu comecei Porque hoje o Inter faz parte da tua vida, da profissão, dúvida. Mais do que da música, né? Eu comecei a falar muito sobre o Inter quando a rede social começa a ter quando começa a abranger mais gente, agregar muita gente, por causa do Twitter. Porque o Twitter foi uma ferramenta que aumentou o espectro do debate esportivo. E tu era bem brabinho, bem burrado sempre, né? Mas, e tu cara, respondia para tinha essa coisa, né? Cara, imagina o que era o Twitter naquela época. Eu achava muito legal. Hoje eu acho um saco, né, cara? Mas naquela época o que acontecia às vezes? Tu via um jogo da noite, 9 da noite na TV, sentava lá, tomava um vinho, tomava uma cerveja, via o jogo. Aí acabava o jogo, tu não ficava mais só dependente de ouvir um debate no rádio, o pós-jogo. Tu ia pro Twitter debater. E aí tu respondia, cara. Pô, na época E sem filtro, né? Eu era dono do meu nariz. Tinha minha empresa. Filtro. Não tinha, né? Se eu quisesse trabalhar do outro dia, meio-dia LBO, eu ia. Era a Olelê. Então o que eu fazia? Se eu tivesse que ficar até as 3 da manhã respondendo os caras, tudo eu ficava. Eu não tinha muito a perder. Então eu fui fazendo isso, óbvio que isso gerou uma certa notoriedade. E nesse meio tempo veio o convite do Fetter para eu começar a fazer o Bola. Na época que o Bola era na segunda noite, na Atlântida. Então eu comecei a fazer toda segunda, assim. E aí depois veio o Granalizando, né? Então, obviamente que isso aí começou... Tu fez o Bola antes do Granalizando? Antes do Granalizando. Eu entrei no Bola em não 2008. Disso, mas era sempre certo. a segunda-feira à noite. Claro, né? E aí o Granalizando começou nos domingos. Que era apresentado pelo Piangers, né? Cara, foi uma galera que já passou. O Ramiro também, mas eu me lembro que o primeiro foi o Piangers, né? Isso, teve fácil. Eu fui várias vezes Pio, também. Porão, o Luciano Calheiros e tal. Sempre a jogador, era um programa legal de fazer. Criou uma cultura diferente. Tanto que depois ele passa para ser um programa diário, com o nome de ATL Grenal. E aí, quando o Fetter me chama para entrar efetivamente para a rádio,
E eu já estava encerrando ali as atividades da Olelê, porque eu estava também um pouco cansado, já tinha nascido a minha primeira filha e tal, eu queria dar uma mudada na vida. E o Fetter me fez esse convite, e aí, claro, eu fui pro microfone Não aguentou da a Atlântida, noite. né? Quando o cara tem 25, 30 anos é uma coisa, né? Sem filho para criar. Mas depois que minha filha nasceu, 30 anos, minha primeira quase filha nessa, nasceu, tesoura. muita coisa mudou, né, cara? Então é óbvio que daí eu comecei a ter essa não gosto da palavra notoriedade, assim, sabe? Mas óbvio eu posso dizer. que rolou, assim, uma identificação, porque como eu sou um cara de estádio, tu vai no estádio e tu começa a ver as pintas vindo falar contigo com mais frequência e tal. E obviamente, depois que a gente teve essa explosão de mídias com imagem, né? YouTube, etc., que a própria rádio hoje já virou a rádio virou uma TV, né, cara? A gente tem uma estrutura de TV no estúdio da Atlântida hoje, então muita gente não ouve os programas, as pessoas veem os programas, então isso, obviamente, com a minha carinha, somado a Instagram e tal, todo mundo sabe quem eu sou. Depois veio o convite da Gaúcha ali em 2019. Tu é um rostinho bonito ou tu tem conteúdo? Não, cara, eu acho que mais é conteúdo. Bonito, vamos deixar. Vamos deixar, por favor. Né? Nunca foi meu forte, beleza. Mas assim, cara, então tem todo esse histórico assim, de Atlântida, somado a redes sociais, a Rádio Gaúcha também, eu fiquei 2 anos e meio sendo repórter de torcida, né, cara? Naquela época ali, pré-pandemia, né? Então ali foi uma época muito legal, assim, de estar no meio da torcida, sendo repórter de torcida e sendo um repórter torcedor mesmo, né, cara? Porque, tipo assim, eu torcia e eu não tava nem aí. Claro. Né? Quando os caras me chamaram para isso, o Sequim me chamou para isso na época, e eu topei na hora. Aí, depois disso, eu fui promovido a comentarista identificado, quando a Gaúcha optou por ter comentaristas, além do comentarista neutro, né? Que aquele comentarista clássico começou a botar, e botaram eu para ser o do Inter e o Bagé para ser o gremista. Isso aí durante a pandemia, né? Mas aí veio aquela questão dos jogos sem torcida, e depois a volta da imprensa para o estádio foi meio gradual, assim. E aí eu confesso que eu comecei a ficar de saco cheio de não estar no estádio, sabe? Tinha jogos super importantes do Inter que eu não ia pro estádio, eu tinha que fazer a transmissão de casa ou do estúdio da rádio. E isso começou a me incomodar. E simultaneamente a isso eu tive um problema de horas. Problema lá porque eu tinha uma carga horária muito acima do que a lei permite. Porque eu trabalhava direto na Atlântida, na 102, e fazia os jogos na Gaúcha. Então tinha vários dias que eu explodia as horas, e não pode, né? Sim. Por lei tu não pode fazer isso. Aí eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu continuava no entretenimento ou eu ficava no esporte. Aí eu optei por ficar no entretenimento, porque daí o esporte me libera no final de semana, eu posso voltar pro estádio. Sim, e aí tu pode voltar a ser torcedor, tem um filho pequeno, agora nasceu o Rafa, né? Isso. Não, cara, e querendo ou não, mano, fazer assim, tu fazer parte da jornada esportiva, né, do trabalho de uma jornada esportiva, cara, é um sonho de qualquer pessoa que é envolvida com futebol. Mas depois que tu trabalha com isso, com imprensa, né? É muito desgastante. Que tu pega tipo assim, vocês num jogo, num domingo às 4 da tarde, vocês começam a se envolver com o jogo já no dia anterior, né? Porque tem concentração envolvida e tal. Mas, cara, um profissional da imprensa, num jogo às 4 da tarde, cara, ele entra no ar às 2 da tarde, no mínimo, e vai sair às 10 da noite. Então são 8 horas de trabalho, é um turno de trabalho no domingo. Cara, é um trabalho barbada. Sim. Porque não é um trabalho braçal, sabe? É um emprego fácil, se a gente for comparar com o emprego do que a grande maioria do público brasileiro trabalha, né, cara? Do povão brasileiro que tem que pegar no batente todo dia às 6, 7 da manhã. Mas, para mim, tornou-se uma coisa cansativa, porque eu já trabalho de segunda a sexta, né, na rádio, como entretenimento. Aí tinha o final de semana, que aí eu também tinha que fazer os jogos que me tomavam 8, 7 horas numa sexta, ou num sábado ou num domingo. Aí realmente a carga fica pesada. E aí eu tive que fazer uma opção, né? Aí eu optei por sair do esporte. Foi uma opção minha, até aproveito aqui para deixar claro isso, porque muita gente levanta as teorias da conspiração na internet, né? Uhum. Não, porque tiraram o Lelê da Gaúcha porque ele batia de frente com os gremistas, porque a RBS é gremista. Gente, fui eu que pedi para sair, tá? Tá, e eu... mas não saiu do esporte, porque tu continua na Atlântida falando muito de esporte, do né? entretenimento. Então, mas eu saí daquele clima ali, tipo assim, Lelê, mas pô, por que tu não tá no sala? Cara, pelo que eu entendo, assim, sempre foi falado comigo dentro da Gaúcha, era um caminho natural, né? Pra eu seguir, de eu ir parar no sala. Confesso, sendo bem sincero, que eu acho também que a RBS teve algumas chances de me colocar no sala e não me colocou, né?
nesse tempo que eu tive prestando serviço para a Gaúcha, tiveram possibilidades de eu entrar no Sala e não entrei. Mas tá tudo certo. Claro. Tá tudo certo, né? Porque eles não quiseram. Mas eu realmente não me vejo mais assim. Hoje, não sei amanhã, mas hoje eu não me vejo mais encarando uma jornada esportiva de final de semana. Não tenho essa vontade. E o Potter tá muito bem lá também, né? O Potter é um cara sem que dúvida. tem muito a manha nesse Sem sentido. dúvida, Sou muito sem fã do Potter. Falando em Potter, a gente teve um programa muito especial aqui com o Guerrinha e com o Benítez, tá? E, pá, o Guerrinha eu conheço do Jockey lá, então é um cara que tem muita malandragem, que conhece muitos bastidores, assim, foi super descontraído. Então, se alguém não viu, vai lá no @ Presença Colorada, no YouTube, no Facebook, etc. Vai lá, porque foi imperdível lá, falando com o Benítez. Vai perder motivado. A gente fez o top 5 dos melhores goleiros do Inter, tá? E aí, claro, eu e o Guerrinha colocamos o Benítez, né? E botamos assim... Jorge Santa Cruz. Alisson, Jorge de la Cruz, Benítez Santa Cruz. Alisson, Tafarel, Klemer e Manga. O que tu acha dessa lista? É isso aí mesmo? Alisson, Tu acha que... Tafarel, Klemer, Manga e Benítez. Eu acho que não Tu tem acha como que tem fugir muito alguma disso. injustiça aí, né, De nesse... jeito nenhum. Acho que o Inter sempre foi uma grande escola de Ou goleiros. quem sabe um top 6, assim, quem Mas- tu acha que encostaria, assim, como suplente aí nesse... Olha, para mim, o maior goleiro da história do Inter, tecnicamente falando, foi Tafarel. Sim. O maior que eu vi. E o maior que eu trabalhei, sem dúvida, foi o Alisson. Né? E talvez o maior e mais importante é o Klemer. Né? O Manga, o responsável, um dos grandes responsáveis pelos títulos brasileiros aí na década de 70, junto com o Benítez. Eu acho que não tem muito que Fechou, fugir disso. é isso eu acho aí. que Pô, mas olha, É uma olha os unanimidade. 5. E outra, nós não botamos o Dida nessa lista. Tá certo que o Dida chegou num outro momento já no é Inter, um cara que eu né? gosto sempre de salientar também, um cara que eu trabalhei, assim, um cara sensacional, um goleiro que foi muito importante na ascensão do Alisson também, nos ajudou muito ali naquele momento, como pessoa e como goleiro, tecnicamente um dos melhores aí também que eu já trabalhei. O Gato Fernandes, acho que também foi um goleiro importantíssimo, teve campeão da Copa do Brasil em 92, jogando muito, né, defendendo pênaltis no Grenal, né? Então teve uma participação importantíssima. Me lembro que na semifinal também contra o Palmeiras tem um pênalti para o Palmeiras no jogo no jogo da ida lá em São Paulo. Ele defende um pênalti também num momento importante do jogo. Então acho que uma menção honrosa aí para o Gato Fernandes também. E, aliás, acho que o Gatito tá no Botafogo aí, Tá, né? mas também tá sofrendo com uma série de lesões. Fez uma nova cirurgia. Né? O Botafogo hoje está jogando com o Lucas Perry, que é um menino que foi formado no São Paulo, que vem muito bem, um goleiro que vem surgindo aí, que logo pode estar na seleção brasileira. Então tá sofrendo um pouquinho com as lesões aí o Conta um Gatito. pouquinho dessa história do Alisson, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o Alisson, ou pelo menos o que se conta, é que o Alisson ele foi pro time de aspirantes, ou pro Sub-23, para pegar ritmo de jogo e os goleiros se lesionaram, né? O que aconteceu na história do Alisson? Porque a ascensão dele é meteórica. O Alisson, naquele ano que ele se torna titular, em 2014, ele começa o ano como quarto goleiro. Né? O Quem é que goleiro tava titular na era o frente dele? Dida. O goleiro reserva, o segundo, era o Muriel, que era o irmão o irmão dele. dele. O terceiro era o Agenor, que era um goleiro também formado na base. claro. E o quarto goleiro era o Alisson. O Inter tem por filosofia... E aí tu botou ele porque tu achou ele o mais bonito? Como é que foi? O Inter tem por filosofia sempre os goleiros mais novos, mais jovens, para não ficar só treinando, desciam para jogar no Sub-23. Não é que eles iam lá para o Sub-23. Eles faziam toda a preparação dele no profissional. Profissional E contigo. no dia do jogo, da competição, eles desciam para jogar para se manter em ritmo de jogo. O Dida e o Muriel eram os dois principais. O Abel Braga pediu para o Agenor descer, para não ficar só treinando, né, aquilo que era feito normalmente. O Agenor, ele se negou a descer. Ele disse que não tinha mais o que fazer lá, que ele já fazia aquilo há muito tempo. Que idade o Agenor O tinha Agenor já para deveria tomar essa ter decisão? uns 25 anos, mais ou menos. Já nem teria mais idade, mas geralmente as competições sub-23 elas permitem que 1 ou 2 ou 3 jogadores acima da idade joguem. E o Agenor... Tipo aquele espírito da Copa do Mundo. Isso assim. aí, ou Olimpíadas, né? Olimpíadas bota 2, né? Olimpíadas bota 3, né? 3 a mais. E ele não quis. Nesse meio período,
Dida acabou sendo expulso naquele fatídico jogo do 5-1, lembra, para Chapecoense. Sim. E o Muriel se machuca. Na teoria, pela sequência, o Agenor jogaria, que era o terceiro goleiro. Né? Como o Agenor se negou a descer, o Alisson chegou para nós um dia e disse assim, Pavan, eu quero descer, eu quero jogar. Quero ficar com Se o Agenor não quer, eu quero pegar ritmo. Eu não quero ficar só treinando. O Alisson era um cara de muita personalidade e ele não era nada acomodado. O Alisson é um cara que estava sempre buscando... Não é à toa que ele se tornou um dos melhores do mundo. Né? E o Abel não tem problema, tu vai lá e desce. E o Alisson começou a jogar. Era o Klemer, o treinador do Sub-23. Quando chegou na hora de tomar a decisão, o Abel chegou e disse o seguinte, quem vai jogar é o Alisson, não é o Agenor. Tá com ritmo. O cara tá jogando. Além de ter... Mas tu e o Klemer foram importantes nessa decisão. Sem dúvida nenhuma, a gente conversou bastante. O Klemer teve um papel fundamental também. O Abel procurou o Klemer, né, para saber como é que... Já era normal o bate-papo entre eles, né, mas o Klemer deu todo o aval, né. Pouca Acho que confiança. eu acho que eles têm uma boa Pouca relação, confiança, né? Acho que né? tem- Campeões do mundo juntos, E né? deixa eu te fazer uma pergunta já também, aproveitando esse gancho, porque Dida era o primeiro goleiro, Muriel, irmão do Alisson, era o segundo. E o Alisson tinha esse ímpeto já de ser um cara, não, eu vou pra lá, eu quero treinar. Isso vinha também por causa do exemplo do irmão? Ele começou a jogar e começou a ser goleiro vendo o Muriel jogar. A grande inspiração, se tu perguntar para o Muriel isso, ele vai te dizer. A grande inspiração do Alisson era o Muriel. Na base, eu já era treinador do Muriel e já convivia com o Alisson lá com 7, 8, 9 anos, que vinha no dia a dia, nos treinos, vinha brincar, já estava ali com os mais velhos. Então, o Alisson já estava acostumado a conviver nesse ambiente dos goleiros. Aí. Legal isso. E depois de mais velho também, o Muriel já no sub-20, o Alisson lá pelo sub-14, sub-15 também já vinha, já treinava junto. Então, isso deu muita experiência, muita rodagem para ele. Tá, mas tu disse uma coisa importante. O Alisson entra porque o Dida foi expulso. E como é que é bancar o Alisson? Porque o Dida chegou a ser banco do Alisson, Aí né? o jogo é contra o Fluminense no Beira-Rio. O jogo é contra o Fluminense no Beira-Rio e nós ganhamos o jogo. A gente vem daquela derrota de 5-1 e ganha de 1-0 do Fluminense no Beira-Rio com uma grande atuação do Alisson, né? O Alisson estreia muito bem. Aí no jogo seguinte, o Dida poderia voltar, né? E foi uma decisão bem difícil, foi bem complicado. Eu lembro muito bem que o Abel chegou e disse assim, ó, o Alisson não vai sair mais. O Alisson é o novo titular. Por isso que o Abel é o Abel, né? Seria muito cômodo, muito fácil Claro. pro Abel, né? Pegar um campeão do mundo como o Dida, botar de volta para titular, ninguém ia falar nada, né? Ninguém ia reclamar. Mas ele foi lá e bancou o Alisson e o resto... Qual foi o jogo seguinte, tu lembra? Depois do jogo do Fluminense, se eu não me engano, foi o São Paulo no Morumbi. Eu acho que a gente empata o jogo É lá. porque tem aquela sequência depois do 5-0 da Chape, né? Que o Inter precisava fazer, eu acho que o Inter não poderia perder mais, eu tinha que fazer o número X de vitórias para chegar na Libertadores. E aí a gente E consegue. E A gente consegue. verdade. Inclusive, o último jogo é aquele do Figueirense. O Rafael Moura lá. Isso aí, defendendo protegendo o árbitro, né? juiz. E E isso a postura do Dida, Pavan? é sensacional, exemplar, um cara assim... eu nunca vou me esquecer. Quando ele recebeu a notícia que ele não ia jogar, correu lágrima do olho dele. Eu até me emociono um pouco de lembrar. Eu não digo assim, talvez não por... eu sempre digo assim, que não é talvez por ele estar perdendo a posição naquele momento, porque é um cara... Entendeu? Eu Tava acho, fechando um Entender ciclo. que tá claro. Fechou naquele um ciclo, momento, né? acho que ele sentiu assim, ó, deu para mim, né? Acabou a minha carreira, eu já estou com 40, 41 anos. E eu acho que ali ele sentiu que realmente o ciclo dele estava terminando, um ciclo maravilhoso, vencedor, cara, campeão mundial de clubes, de seleção. Mas, assim, chamou o Alisson para perto dele, deu todo o apoio, deu toda a confiança, várias dicas importantíssimas. Então, acho que eu sempre gosto de salientar o Dida como um cara fundamental na ascensão e no crescimento do Alisson dentro do Inter. E tu vê, e o Dida, a carreira dele é tão vitoriosa que até para ele se dar conta que ele tinha que parar, o cara que entrou no lugar dele depois virou o melhor goleiro do Alisson, mundo, né? Arrepia, Melhor goleiro do né, mundo. cara? Arrepia. É isso que difere o grande atleta do atleta comum, do meu modo de ver. Eu sempre dizia cara pros- que tem esse tipo de postura, de grandiosidade. Eu sempre usava o Dida como exemplo ali, sempre dizia para eles ali, para os mais novos, ninguém chega a ser Dida de graça. Né? Ninguém é Dida de graça. Então,
A gente usou muito o Dida ali como E muita gente questionou na época a própria contratação do Dida. Ele foi importante para lapidar e para dar essa confiança para o próprio Alisson, porque daqui a pouco é o seguinte, né? O Alisson é bancado pelo Abel, depois de um baita jogo contra o Fluminense, toma conta, o Inter começa bem, etc. E o cara pensa assim, pô, eu botei no banco o Dida, né? Acredito Sem dúvida que nenhuma. acaba se escrevendo certo por linhas tortas, porque mesmo ele não sendo tão protagonista E o Alisson tinha contratação, uma idolatria pelo Dida ali, Deve ter pela ainda, pessoa. né? Com certeza, são amigos até hoje. Sei que na Itália depois eles acabaram se encontrando algumas vezes também, que o Dida acabou indo trabalhar na Itália, né? E são amigos uma grande referência pro Alisson também, o Dida. E a própria cabeça do Alisson, aí tu já vê que ela é uma cabeça boa. Claro. Porque se o cara é deslumbradinho, botei o Dida no banco. sim. Não, pelo contrário, foi Cara, ele podia ter saído do Inter e ter assinado um pré-contrato com a Roma. Sim. Ele fez questão nesse sentido. Vamos lembrar isso do Alisson. Ele ganha a Champions League pelo Liverpool, ele liga pro Daniel, cara. Isso é um cara que sabe quem ele tem que reconhecer, sabe quem ele tem que louvar. Para Cara. Isso é o torcedor muito raro. colorado ter uma ideia também, quando a Roma estava tentando a contratação do Alisson aqui, teve outras equipes da Itália, até maiores do que a Roma, fizeram propostas para o Alisson no sentido de, pô, vamos esperar teu contrato e depois tu vem para cá de graça. E o Alisson, primeira coisa que ele dizia, se vocês querem contar comigo, procurem o Inter. Ele poderia ter saído do Inter de graça, porque faltavam 8, 9 meses para terminar o contrato dele. Ele sempre fez questão, eu vou sair pela porta da frente, eu sou colorado, eu amo o Inter, eu quero voltar um dia para cá. Sabe dar valor para quem Valorizou, deu a oportunidade pra ele. não valorizou a mim, Claro. valorizou o esporte A como história, internacional. né? A E história dele dentro do a história Inter. dele, E né? impressionante é a diretoria ter deixado, né? Sim. O Não, contrato de um cara com Sem esse potencial. Sem comentários. Agora, a gente está quase finalizando aqui e eu queria fazer ainda 2 perguntas para ti. Uma, se eu não fizer hoje, o pessoal vai me apedrejar aqui. Eu não assim, fiz para né? ele porque eu sei que tu vai fazer. Não, hoje assim a torcida questiona muito os goleiros do Inter, assim, sabe? Eu acho que a gente tem muito pouca paciência e ainda mais com quem é da nossa história, quem é da nossa base. Ok, mas depois da tua saída, tu consegue, mesmo não estando lá dentro, ver alguma mudança nesse sentido? O próprio posicionamento do Kehler? Eu não quero que tu sejas... Eu quero que tu me diga o que tu pode dizer também, porque eu não quero te constranger em nenhuma maneira. E eu não falei isso ainda, porque o nosso objetivo aqui é resgatar a memória. Mas, assim, o que está acontecendo com o gol do Inter no teu modo de ver, assim? Eu acho assim, começar falando que, claro, a gente entende um pouco essa impaciência do torcedor e essas críticas que não são só direcionadas ao Kehler, mas acho que a equipe como um todo, acho que principalmente pelo tempo que vem, que o clube está sem ganhar. Então, acho que a paciência do torcedor ela está pequena e a gente entende, acho que é normal. Então, quem é que toma o gol? É sempre o goleiro que toma o gol, né? Então, a crítica maior sempre vai ficar em cima do goleiro e a gente está acostumado com isso. Eu não sei o que está sendo feito, qual é o trabalho que vem sendo feito com os goleiros hoje dentro do Inter. É difícil da gente dar qualquer tipo de opinião. Já faz praticamente 1 ano que eu estou fora, né? Mas o que eu posso dizer é que eu acho que o Kehler é um grande goleiro, ele tem muito potencial. Eu acho que o Kehler é muito mais do que vem mostrando. Eu acho que ele é um goleiro muito maior do que ele vem mostrando e todos vocês já viram isso, né? O que está acontecendo com o Kehler aconteceu com o Daniel também. O Daniel Exato. foi ameaçado em supermercado e pediu para sair do Inter, um cara que foi formado aqui, né? Então, acho que eu acho que falando especificamente hoje do Kehler, eu acho que ele é um goleiro muito maior do que realmente... vocês viram, ele foi emprestado para a Chapecoense, apesar do rebaixamento, fez um grande campeonato lá. Depois 2022. Depois do ano passado baita, também, um ano maravilhoso, né? Chegaram até algumas pessoas chegar a cogitar aí numa seleção brasileira, numa renovação aí, ele pudesse estar, né? Então, esse ano realmente não sei O Vasco fez proposta oficial, ele é um jogador que acaba o Campeonato Brasileiro valorizadíssimo. A SAF do Vasco ofereceu um bom dinheiro aí, queria contratar ele, né? Então, isso mostra a qualidade dele.
volto a dizer, ele é um goleiro muito maior do que vem se demonstrando aí nos últimos tempos. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho também que é aproveitar justamente a tua expertise aqui, e agradeço mais uma vez, assim, tu tá comungando, né, de toda essa tua trajetória conosco, assim, e espero que tu volte quanto antes pro Inter, de coração mesmo. A gente perdeu um Campeonato Gaúcho pro Novo Hamburgo sem goleiro, porque tinha aquela questão dos 25 inscritos, etc. Os 3 machucaram. E aí os 3 se machucam e o próprio Danilo tem que voltar antes, e ele não volta 100%. Tu acha que aquilo prejudicou um pouco o Danilo, ele ter voltado antes? Porque, assim, cara, o Danilo foi substituto do Alisson e ele era um baita de um goleiro. E depois ele foi perdendo espaço, foi perdendo... E eu acho que aquele momento, ou não sei se ele perdeu confiança ali, ou se ele teve algum problema, porque depois dali ele nunca mais foi o mesmo. É legal relembrar essa história, assim... o Danilo, ele era o goleiro titular naquele momento, ele é o substituto Sim. do Alisson. E substitui o Alisson Muito bem. com louvor. Muito bem. Apesar daquele ano do rebaixamento, ele tem atuações maravilhosas, né? Ninguém critica ele, né? Ele passa ileso, né? Passa Pelo ileso, pior perfeito. momento da história do clube. No ano seguinte, que é 2017, ele vem muito bem também, né? E ele fratura o pé num treinamento. Nós tínhamos acabado de ganhar a Recopa Gaúcha ali, ele defende 2 pênaltis naquela decisão ali. E às vésperas do mata-mata contra o Corinthians, ele quebra o pé e entrou o Lomba, né? Que, inclusive, Que o Lobo até pega os pênaltis. exatamente, o Lomba entrou muito bem, fez 2 grandes jogos, pegou 2 pênaltis contra o Corinthians, nos classifica na Copa do Brasil. Na semifinal do Campeonato Gaúcho, o Lomba tem uma lesão muscular. No segundo jogo lá em Caxias, nós ganhamos o jogo de 1-0 do Caxias no Beira-Rio, estamos perdendo de 1-0 o jogo da volta. O Lomba tem uma lesão muscular, tem que entrar o Kehler como terceiro goleiro. Sim. O Kehler defende um pênalti naquele jogo, nos leva para a decisão dos pênaltis, daí pega outro pênalti e nos leva para a final do Campeonato Gaúcho. No primeiro jogo da final, o Kehler quebra o braço. Que loucura, né? Cara, o Internacional... Nós ficamos isso sem aí. goleiros, porque nós tínhamos 3 goleiros apenas inscritos. Sim, foi o ano que a Federação Gaúcha Nós inventou vamos- que só podia escrever 25 jogadores. Nós vamos jogar a final, o segundo jogo em Caxias com o Danilo com o pé quebrado, o Lomba com uma lesão muscular e o Kehler com o braço quebrado. Se juntasse os 3, dava um goleiro. Não dava um. Tinha quem é o que está menos pior que pode entrar em campo para pelo menos a gente não precisar botar um jogador de linha no gol, Sim. né? E eu gosto de lembrar da história e salientar assim, o Danilo foi um guerreiro. O Danilo poderia... Ele ainda tinha fratura no pé. Ele fez cirurgia no pé. Ele tirou a imobilização, tomou injeção para dor e foi pro pau. Tu vê. Ele poderia ter sido, eu não tenho condições, eu não posso ir. Pô, ele foi um cara que realmente ele é um cara que a gente tem que valorizar E muito. as pessoas não olham isso, Não. não sabem reconhecer esses momentos ou de às vezes, doação. ou muitas às vezes dos atletas, não, né? às vezes não lembram ou até não sabem exatamente do que aconteceu, né? Ele não tinha a menor condição de jogar. Ele depois daquele jogo, ele ficou mais 40 dias parado. Ele não volta É ali. isso aí. Ele não volta, ele não estava pronto para jogar. Por isso o meu diagnóstico lógico. Ele nesse foi um sentido, guerreiro. O cara voltou no sacrifício. E agravou. E aí, pô, 40 Eu não sei, dias. é difícil, provavelmente tem agravado, né? E a partir dali, ele tem uma série de lesões, ele acabou se machucando muito, né, no Inter e acabou dificultando um pouquinho a sequência dele. Senão, não tenho dúvida que ele E é o um Lomba goleiro que... depois ele vira o melhor goleiro do campeonato E a partir brasileiro. dali o Lomba etc, entra, né? né, continua muito bem, entra muito bem. Foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, teve também seu momento, no outro ano foi até em E foi 2000. importante para ti essa eleição, porque aí começou a se também falar, não, mas para aí, não é só o Alisson, não é só o Danilo Exatamente. Fernandes, para E aí. aquela série o de Lomba era um cara questionável, vem para o Inter e fecha o gol ali. Teve muito mérito teu também, o próprio né? Kehler também, Reconhecimento do teu que, trabalho. como eu disse, o próprio Kehler na semifinal pega um pênalti que nos tiraria da final do campeonato, e nos leva para a decisão do pênalti, pega pênalti de novo, nos coloca numa final de Campeonato Gaúcho. Então, toda essa sequência, essa troca de goleiros aí também, no final, vê, acabou né? valorizando o meu trabalho. E
Tu vê se o Kehler daqui a pouco não fratura o braço, Daqui a vai pouco lá, ele o poderia Inter ter é uma campeão sequência. gaúcho, etc. Ele poderia ter tido a mesma trajetória que o Alisson teve. Exatamente. Né? O torcedor comum, hoje, qualquer roda de conversa que tu fala hoje, o cara vai falar a seguinte frase. Pô, o Inter perdeu o Gauchão até pro Novo Hamburgo. É, claro, é isso aí. Não, O cara não- esquece que que foi sem aquilo- goleiro, né? E, É nós isso aí. fomos- e, Jogo sem goleiro, e cara. aquele jogo do Novo Hamburgo vai para os pênaltis também, Sim. né? É isso aí. E nós Sim. tínhamos ganhos decisões por pênaltis na Recopa Gaúcha com o Danilo, tinha ganhos na Copa do Brasil com o Corinthians com o Lomba e tinha ganhos na semifinal do Kehler. Caxias com o Kehler. Só que na última decisão por pênaltis nós não tinha goleiro, né? Sim, nós tava- Praticamente nós não tinha Tava goleiro. com O nosso Danilo, guerreiro baleado. baleado. Alessandro Então, erra pênalti na decisão. cara. que é uma raríssima coisa de acontecer rara de isso. acontecer. Então, realmente, acho que Não aquele era, não era era para ficar em Novo Hamburgo mesmo. Para finalizar, muito obrigado, Pavão, muito obrigado, Lelê. Lelê, primeiro a ti, depois do Pavão. O que a gente tem que voltar a fazer? O que a gente tem que fazer para voltar à senda de vitórias? Cara, eu acho que muita coisa. Eu acho que o Inter tem que resgatar muita coisa de organização, de espírito, principalmente, cara. Eu acho que o que está faltando nas gerações recentes são jogadores que entendam o que é o Inter, sabe? Todas as fases vitoriosas do Inter, a gente vê jogadores que vêm de fora e se identificam, viram colorados. E não estou mais vendo isso. Hoje em dia é mais difícil, né, cara? Porque os jogadores, geralmente, eles O têm último foi contratos do mais Alessandro, curtos. né? Tá aí um exemplo que é absurdo, são 11 anos no clube, né? Mas eu digo assim, a gente tem que ter essa mescla da base com jogadores que vêm de fora e que não venham aqui só para bater o ponto e ganhar o seu dinheiro. Que entendam o tamanho do Inter, que entendam a torcida, que entendam o espírito do Inter. Eu acho que a gente tem um exemplo Entendam a hoje no importância de grupo. Grenal, né? Eu acho que a gente tem um exemplo no grupo hoje que é o Gabriel. O Gabriel me parece muito isso, tu deve ter Trabalhei convivido com ele lá. ali. O cara que veio do Corinthians, o cara identificado até com o Corinthians, né? Mas que chegou aqui parece que entendeu. E ainda tivemos o azar de Para mim, esse perder, foi o né? maior erro de 2023, não ter diagnosticado que faltava um jogador no elenco com o perfil do Gabriel. Os volantes que são contratados são volantes que, teoricamente, é para ter qualidade no passe. Isso, não é e um- não é. E para jogar Libertadores, tu tem que ter um bandido, tu tem que ter um Felipe Melo, tu tem que ter um cara. Não tô dizendo que o Gabriel é bandido, mas eu tô dizendo que tu tem que ter Tem um esse cara espírito. que quebre a bola e que roube a bola. Não, com um espírito maior, entendeu, cara? De briga mesmo, de representar o Indignação, torcedor de no campo, atitude, né? indignação, isso, cara. E, bah, e uma coisa que também me incomoda, assim, que volta e meia vem na minha cabeça, assim, eu não sei se já fizeram isso, mas tem que fazer, tem que pagar o pai de santo aquele, né, cara? Porque não é possível. A quantidade de coisa que acontece com o Inter desde que começaram a falar do negócio do pai de santo, que não pagaram o pai de santo, é inacreditável. Isso que a gente acabou de falar, cara. Tu perdeu os 3 goleiros antes de uma final, aí tu perder lá a semifinal do Tigres com um gol que o cara vai chutar a bola, vai pro outro lado, sabe? É uma sequência de acontecimentos do Internacional nos últimos 10 anos. É o assim, cara. Inter, né? Sim, mas É o então se tem que pagar o pai de santo, pega um dinheiro e paga o pai de santo. Porque não é possível, mano. É Não, absurdo. e vamos ser plural, né, cara? Pai de santo, Seja o que for. padre, pastor. Então Paga. vamos juntar todos eles, Junta né? e paga. Mas alguma coisa tem que acontecer, cara, porque não é possível o Inter voltar a ser um clube que está remando. Cara, eu sinto o Inter hoje menor do que o Inter era nos anos 90. Apequenamento. Cara, porque, sabe, nos anos 90 a gente não tinha 300 milhões de orçamento. Qual era o orçamento dos anos 90? 10% disso, 20% disso, talvez. Né? Nos anos 90 o Inter não foi para a segunda divisão. Nos anos 90 o Inter perdia pro Londrina, perdia pro América Mineiro, perdia pro Paraná Clube, mas não perdia pro Globo. Não, sabe que eu vou te dizer o seguinte, assim, o problema não é perder pro Globo. O problema é perder na corrida pro Globo. Entende? Tá louco, cara. Tu não pode deixar, por exemplo, tu não vai ter o mesmo dinheiro para investir no futebol que o Flamengo, ok? Mas a gente nunca teve. Nos Não, anos eu sei, 70 eu não sei. tinha, nos Mas anos 2000 assim, não tinha. Mas tu tem que correr mais do que eles. Claro. Tu tem em honra ao Gilberto Chin, ao Maceridian, Até ao porque é uma Cristiano característica Nunes. nossa aqui. Né? Isso. A gente, Essa característica eu não acho que o que a vejo. gente tem que resgatar é isso aí. O DNA do clube. As nossas características, de novo, o nosso jeito de jogar. Eu acho que isso aí, profissionais se identificados com o clube, para que jogadores, como o Lelê falou aí, que
não são daqui, acabam virando colorados, acabam morando em Porto Alegre, como Yarley, como Klemer, como D'Alessandro. Eu acho que esse resgate o Internacional está precisando. Depois de um comentário como esse, de um Twitter, nós né? falamos, e Daniel, por favor, resumiu tudo. Mas assim, Lelê, seja sempre bem-vindo, tá? Volto com certeza. A nossa história é isso. Daqui a pouco, vamos fazer, quando vier o Sobs de novo, tu vem junto, vamos, quando vier o Tinga, eu não sei, quando quiser trazer um jogador aqui, quiser trazer um profissional, um outro comunicador, a gente está aqui para falar, até porque a gente tem muita coisa para falar, passa muito rapidamente, né? Para finalizar e agradecer o Pavan também, eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que me encontra, é sério isso, que me pergunta assim, tu tá brigado com o Lelê, mano? E daí eu digo, como assim, cara? Lelê, meu irmão, assim, não, cara, porque o Lelê tem um podcast que fala de música e já foi todo mundo lá e tu não foi. Explica pra eles aí o que aconteceu. Não foi, né, cara? Na realidade, tu foi lá, gravou, mas os caras que gravaram perderam a gravação, né? Nós ficamos 4 horas gravando um podcast ali, cara. Ele foi um dos primeiros aí. Então, gravou, contamos as histórias, mas os caras perderam. Cara, esse final de semana uma pessoa me perguntou assim, cara, eu adoro lá, eu quero ser seu amigo de novo e tudo assim. O Lelê tá brigado contigo? Eu disse, como assim, cara? Mas por que ele nunca te chamou pra ir lá? Inclusive, já assumo o compromisso aqui, porque agora a gente vai... ainda não finalizamos a segunda temporada, mas vamos finalizar a segunda temporada agora, já tem as entrevistas fechadas, e a gente vai pra terceira. Já tá assumido o compromisso aqui na terceira temporada, primeira entrevista, tu vai ter que falar aqui com o pessoal da Bisturi pra ver se eu vou poder ir. Porque é o seguinte, né, cara? O Fred... Você tá com contrato de exclusividade aqui? O Fred já foi. E contou as histórias publicáveis da comunidade. Será que eu vou ter que falar as impublicáveis? Algumas já prescreveram. Pô, meu irmão, muito obrigado. Uma honra. Obrigado. Pavan, um prazer te ouvir prazer aqui. E uma honra. Que tu volte muito conhecer. rápido pro Inter, assim, porque eu concordo em gênero, número e grau. A gente precisa identificação, a gente precisa de identidade. A gente Competência, precisa potencializar identificação. a cultura do Esporte Clube Internacional. Cara, foi um programa sensacional. Muito obrigado, Lelê. Muito obrigado, Daniel Pavan. Toda segunda-feira, às 8h06 da noite, né? 26, 2006, aquela coisa toda. Então não deixa lá de compartilhar, né? No Instagram e no TikTok, no @presença colorada, no Twitter e no Face, @prescolorada. E no YouTube, né, na rede mundial dos computadores, em todos os lugares a gente está aqui. Então, muito obrigado. Foi mais uma grande presença com eles, Daniel Pavan e Lelê Bortolatti.